Nós vamos, nesta noite, você que está em casa, nos acompanhar nesta leitura da Palavra de Deus, no Salmo 42. Eu poderia dizer que, vim aqui, vou embora. A mensagem já foi pregada. Porém, eu seria um irresponsável ou um covarde, né? Porque se Deus nos chamou pela música e pela palavra, nós temos que fazer a vontade dele e não a nossa. Então, eu vou fazer uma leitura aqui no Salmo 92, você me acompanha, tá bom? E a palavra de Deus nos diz assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, né? E ele fala: assim suspira minha alma por ti, ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim, derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava lá no passado, não é? Pois por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim, a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, desde Hermon e desde o pequeno monte. Um abismo chama o outro abismo, ao ruído das tuas catatupas. As tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. E à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha salvação. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Porque estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Bom, nós já ouvimos algumas canções, né, que falavam da mensagem, e nós vamos ouvir mais uma canção, e após essa canção daremos prosseguimento ao que Deus preparou em nossos corações. Meditando bastante nesse texto, e essa é uma das canções que me tocou bastante, né? E a outra canção que o grupo também cantou, né, que lembra que a cada dia vai dedicar a sua vida para louvar a Deus. Mas falando do salmista, deste salmo, é uma canção, né, que foi passada para os filhos de Corá. E esta canção, ela traz um contexto, um conteúdo e um contexto muito importante da vida de Davi, quando ele foi brutalmente perseguido por Saul, e ele teve que fugir para o deserto, e ele teve que passar por momentos profundamente difíceis na vida dele, que chegou em sua oração a ter conflitos, crises pessoais, né? E conversar consigo mesmo, dialogar consigo mesmo. Então, você imagine em que situação, como é que estava este servo de Deus. E às vezes até parece, mas ele não era um homem de fé? Ele não era um homem segundo o coração de Deus? Como é que ele conseguiu entrar em conflito e não esperar que Deus age na vida dele? Mas no mesmo texto ele fala, né, que ainda o louvarei.
Então, logo no primeiro versículo, ele fala que, como o servo que sedento, ele estava no deserto, ele observando aquele animal em busca de água para matar a sua sede. Assim estava a sua alma diante de Deus, ao ser perseguido, caçado brutalmente, até sem entender, porque Saul, muitas vezes, quando ele estava em conflito de alma, o próprio Davi o acalmava com as suas canções, com a sua harpa. Mas, para Saul, Davi era uma grande ameaça, porque Davi, diante de Deus e para Deus, era um homem segundo o coração de Deus. E como Saul não foi escolhido por Deus, mas foi escolhido pelos homens, naturalmente, Davi seria uma ameaça para tirá-lo do trono. Mas voltemos aqui para os conflitos de alma. Quem nos dias de hoje não tem os seus conflitos? Principalmente na situação em que o mundo passa, em que nós passamos, não é? Muitas famílias perdendo seus entes queridos. Nós não podemos nem congregar mais em comunhão como corpo, mas temos que congregarmos agora em espírito. E aí entra aquela parte que Cristo falou, que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade, não é? Porque é fácil eu estar aqui com os irmãos aqui na igreja, aquele grupo reunido, maravilhoso, desfrutar de uma comunhão maravilhosa, mas quando eu saio daqui, eu entro no meu carrão, eu vou para o meu sítio, vou para a minha casa de praia, e às vezes eu vejo que tem um irmão que precisa de uma visita, deixa para o pastor visitar, deixa para o missionário visitar, não é? Hoje, esse problema, essa pandemia acabou pegando a todos, independente de situação, de credo, de raça. Mas voltemos para o nosso texto. O nosso texto, nós vemos o salmista Davi passando os seus piores momentos da sua vida. Aqui nos textos seguintes, ele fala: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Olha, interessante, né? Ele fala, quando me lembro dentro de mim, né? Quando lembro dentro de mim, me perdi aqui, né? Bom, quando me lembro dentro disto, lembro de mim derramando a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Isso vem o que? A lembrança daqueles momentos maravilhosos em que ele estava na casa de Deus, no templo, louvando e glorificando a Deus. A lembrança de momentos tão belos, mas que naquele instante em que ele está passando, aquela situação em que ele está vivendo, o impede de voltar, o impede de desfrutar. Quantas pessoas que nesta hora, neste momento, estão em conflito com as suas almas, pessoas dependentes de drogas, pessoas encarceradas, pessoas numa cama de um hospital, ou até mesmo nas suas casas, não é? Quantas famílias estão passando por essa situação? Interessante que hoje você chega na internet, você abre lá, o que tem de texto bíblico é uma enxurrada de texto bíblico. Mas como é que está o coração depois que passar tudo isso? Será que vai continuar? Será que as pessoas vão refletir sobre esse momento que estão passando, como Davi está refletindo, não é? E ele, claro, depois a história conta das vitórias, das grandes bênçãos que Deus realizou na vida dele. Mas e nas vidas dessas pessoas? E tem outra questão aqui importante. Ele está muito triste, muito chateado. Ele está numa situação de tristeza tão grande que corre o risco de chegar numa depressão. No caso dele, não chegou a tanto. E a depressão... E nós temos que tomar muito cuidado, antes de chegar à depressão, que a pessoa ela chega num estado de autopiedade e comiseração, quando ela está muito triste. E aí você tem que tomar cuidado. Por quê?
Porque a pessoa que está no estado de autopiedade, estado de comiseração, ela se acha a pessoa que não tem ninguém que sofre mais que ela, que não tem ninguém que está passando o que ela está passando, que alguém é culpado por ela passar por aquilo, não é? Tanto que Davi nem culpa Saul. A gente não vê em nenhum momento do sofrimento de Davi ele encontrar algum culpado. Ele dialoga consigo mesmo, com a sua alma, mas ele está procurando criar aquela motivação de que existe um Deus, existe um Consolador, existe um conforto. Mas a pessoa que está no estado de comiseração até chegar a uma depressão profunda, ela se acha, sabe, que só existe ela ali. Ninguém liga mais para ela. O que levou ela a cair naquela situação, ou é a culpa de alguém, coitado de mim, o que será de mim? E isso a Bíblia condena. Porque nós vamos ver no final do versículo, até no final do capítulo, e até mesmo no final desse versículo que nós vimos que, porque está batido a minha alma, ele fala, eu ainda o louvarei. Existe uma esperança. Esse ainda é um advérbio de condição que nos dá uma esperança de que existe uma luz no final do túnel. Nem tudo está acabado. Mas nós temos a tendência de nos entregarmos quando chegamos num momento de tristeza profunda, não é? Então, aqui Davi está ensinando que você que está nos ouvindo aí na sua casa, onde quer que você esteja, não se entregue. Seja qual for a sua situação, não se entregue. Existe uma luz do final do túnel. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E quando ele fala em termos de luz, ele fala que ele direciona o nosso caminho até Deus. Né? Claro, essa aplicação eu estou tirando de um texto para aplicar num outro contexto. Tá? A real aplicação dela não é essa. Continuando, nós vemos que Davi ele tem um perseguidor. Né? Davi ele tem um inimigo. Ele não o considerava, mas esse inimigo o considerava. Quem é aqui nessa vida que não tem um inimigo? Você sabia, você que está em casa, onde quer que você esteja, que você tem um grande inimigo da sua vida, da sua alma? Será que é seu vizinho? Será que é o seu melhor amigo que trabalha com você? Será que é seu irmão, seu pai, sua mãe, sua esposa? Olha, nós estamos vendo coisas terríveis. As pessoas estão criando inimigos imaginários. Verdade. Nós estamos vivendo, muitas vezes, em situações de aquele coletivo inconsciente. Por quê? Quando começam alguém a fazer alguma coisa em determinado lugar, aí aquilo acaba se repetindo em outros lugares. Isso é diabólico. Vamos pegar o exemplo de assassinato de mulheres, de crianças, tantas outras coisas. Isso é diabólico. Porque, na verdade, o nosso maior inimigo é o inimigo das nossas almas. Porque ele sabe que o que Deus fez de melhor, a mais bela criação, de todas as criações que Deus fez, de tudo que Deus criou, no céu, na terra, no universo, foi você. E quando Deus criou a mim e você, Deus deu o que Ele deu de mais precioso. Deus deu a alma, o espírito. Deus deu o discernimento para que nós saibamos e possamos decidir. Não é? E o inimigo das nossas almas, ele sabe disso. Ele não tem poder para atacar a Deus, mas ele ataca a melhor criação que Deus fez. Ele ataca aquilo que Deus mais amou. Imagine você com seu filho, sua filha, alguém atacando seu filho e sua filha, alguém de alguma maneira agredindo, ferindo. Muitas vezes você se torna impotente diante de uma situação, mas Deus não, Ele já deu a solução. Ele já cumpriu a sua promessa na cruz por meio do seu filho. E Ele nos deixou como penhor desta promessa o seu Espírito.
Observamos Davi nos textos seguintes, né? O meu Deus dentro de mim, né? Meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti, desde a terra de Jordão, e desde Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catatupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Interessante que aí ele fala, quando a pessoa está nesse momento de situação, é como se ela se entrega, é como se ela fosse se afundando cada vez mais. E ela não encontra forças, não consegue buscar forças para sair dessa situação. Alguns anos atrás, acabei tendo esse problema de depressão. Olha só, mas um crente não pode ter depressão? O crente não tem alma? O crente não tem espírito? O crente é o quê? É um ser de outro planeta? Nós somos pecadores resgatados, né, pelo sangue de Cristo. E houve um momento na minha vida em que eu estava numa cama, eu não me lembrava mais nada, eu mal lembrava o meu nome, né? Eu não tinha vontade de fazer nada, eu não tinha prazer em nada, eu não conseguia ter prazer em orar, eu não conseguia ter prazer em ler a Bíblia, eu não queria nem pensar, não tinha nem vontade de me levantar, nem forças para ir à igreja. Mas olha como é interessante, Deus, Ele sempre prepara alguém, prepara uma forma para que você possa ver o seu amor, a sua misericórdia, como Davi falou aqui, para mostrar a sua grandeza. Aí ele usava um colega, que eu chamo ele de Braguinha, todo dia ele ligava, cadê o Zay? Toda noite ele ligava, aí o Zay. Aí todo dia ele me ligava. Aí um dia ele chegou em casa e falou, Isaías, você precisa fazer alguma coisa para deixar um legado. Você precisa ter alguma coisa para deixar para alguém, alguma coisa para Deus. Você não pode ficar a vida toda assim. Deus usou naqueles dias. Não foi nem tanto como amigos de Jó, não. Foi um pouquinho melhor. E ele se preocupava mesmo comigo, dentro da sua simplicidade. E eu fui convidado para começar a visitar presídio. Gente, presídio. Um cara que está lá no fundo lá do poço, lá, vai visitar presídio. Olha, foi assim, uma coisa maravilhosa. Quando eu vi aquelas pessoas me recebendo ali, esperando por uma palavra minha, eu falei, meu Deus, o que eu vou ter para falar para aqueles homens ali? Mas Deus dá, se Ele chama, Ele dá. Ele orienta e Ele prepara. Né? Porque eu não imaginava que um dia eu estaria aqui. Tamanho e terrível era o estado em que eu me encontrava. E quando eu vejo Davi nessa situação, e ele procura forças para dizer, eu ainda o louvarei. Olha só que maravilha. Tem gente que às vezes se entrega tanto que não consegue nem colocar na sua mente, no seu coração, forças para dizer, Senhor, eu estou aqui. Porque se você clamar onde você estiver, Deus vai preparar e vai, segundo a vontade dEle. Não é nada extraordinário, não. Porque Deus, Ele age no simples para torná-lo extraordinário. Dentro da simplicidade, Deus faz realizar grandes coisas. Eu me recordo uma vez, agora, falando de Deus realizar, quando eu estava no Pernambuco, um pregador nos trazendo uma mensagem, ele disse que tinha um rapaz, um missionário, que ele sempre ia pregar, e ele gostava de pregar. Aí ele passou no meio de um lugar ermo, que só tinha abóboras. E ele passava, só tinha um trilho, assim, um caminho, assim, um trilho. E ele passava ali e ficava pregando, e tinha alguém de longe só observando.
E ele, todo final de semana que ele ia para o trabalho dele, chegava naquele caminho, ele passava e ele sentia o desejo no coração e pregava a palavra de Deus. Até que um dia, a pessoa que observava falou: vem cá, todo dia eu passo, vejo você ali. Todo dia que você vem aqui na sua igreja, eu tenho observado, mas eu não vi ninguém. Ele falou: não, mas a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ele falou: pois é. E um dia, em uma das suas pregações, eu estava fugindo, eu estava muito mal, eu estava escondido. E você fez um apelo e foi embora. E eu tomei uma decisão. Então, se eu não for, se você não vai, Deus vai ter que usar alguém. Mas Deus quer usar você. E Deus quer levantar você que está aí, onde quer que você esteja, na sua casa, no seu emprego, onde quer que você esteja. Se a sua alma está inquieta, se o seu coração está, perturbado, a gente fala: está acelerado, não é? Tenha calma, tenha paz, né? Aqui nos outros textos ele fala: direi ao Deus da minha rocha, por que te esquecesse de mim? Porque anda angustiado por causa da opressão do inimigo? Como ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários. Todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Interessante. E é nessas horas que você, muitas vezes, é questionado: onde está o teu Deus? Né? E se você mora num lugar, às vezes, muitas vezes difícil, você tem que testemunhar. E você passa por situações que são provocadoras. Como é que você vai reagir? Como é que eu vou reagir? Como é que o servo de Deus vai reagir? E se ele está, principalmente neste momento, numa situação como está o salmista, há as indagações. Ué, você não é um homem de fé? Uma mulher de fé? Você vai se entregar agora? Onde está o seu Deus? Quantas vezes, quantas questões, quantas situações foram feitas e questionadas para os servos de Deus, questionando a sua fé. Mas o nosso Deus conhece a cada coração. Por isso ele é Deus. Né? Ele conhece a cada coração. E se você é um servo de Deus, onde quer que você esteja, confie nele. Confie nele. Não deixe que sua fé seja abalada por qualquer situação. Com essa pandemia, eu tinha observado muitas coisas. A gente já viu pessoas assim em desespero. É só abrir o mercado é só abrir o comércio que o negócio desandou. O pessoal desesperado para comprar, desesperado para gastar, desesperado para sair. Agora é momento de refletir. Se algumas pessoas observarem, de 2 em 2 mil anos, segundo alguns estudiosos, nesses períodos de transição, sempre acontece alguma coisa muito séria, muito importante. Há mais de 2 mil anos atrás, nasceu Jesus. E essa foi, de todas as coisas, a mais séria e a mais importante. Infelizmente, com o avanço da tecnologia, as pessoas se esqueceram, não é? As pessoas se esqueceram e acabaram mostrando o seu pior. E muito daquilo que Jesus estava ensinando para os seus discípulos sobre a falta de amor começou a acontecer, mas ainda não é o fim. Nós estamos começando a estar no princípio do fim, mas ainda não é o fim. Mas Jesus fala: por isso estar preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Então, gente, a gente não tem que se preocupar com as coisas que acontecem, não. A gente tem que tomar cuidado. Não tem que ser desobedientes, né? Nós não temos que ser indisciplinados, mas temos que ser cuidadosos e observadores da palavra de Deus. Que aí muitos acabam esquecendo de observar a palavra de Deus
e acaba indo como boiada junto com a boiada. Né? Não, gente. A palavra de Deus é muito clara. Tudo que está acontecendo está dentro do que a palavra de Deus nos ensina. O Senhor Jesus falou, examinai as Escrituras, porque elas falam de mim. A gente examina tudo, menos as Escrituras. Aí depois fica decepcionado, né? Poxa, eu devia ter visto a Bíblia primeiro, né? Então, mas para concluir, para encerrar, por que está batido a minha alma e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, é o meu Deus. Sua alma está abatida? Quem é o seu maior inimigo? Quem te persegue? A palavra de Deus, o Senhor Jesus, o Cristo falou, mas também João também falou, que o mundo não nos ama. Fala, porque tem muitos irmãos, as pessoas, principalmente nos dias de hoje, têm amado ao mundo, têm buscado as coisas do mundo, não é? Mas a palavra de Deus fala o quê? Que o mundo ele não nos ama, ele nos odeia. E como ele não nos ama, ele nos persegue. E não acredita quando falamos de Jesus. Mas não somos nós que vamos convencê-los. Essa responsabilidade é de quem? Do Espírito Santo de Deus, que é o penhor da promessa de Deus em nossas vidas. E essa promessa foi cumprida pelo sangue de Cristo derramado na cruz. E onde quer que você esteja, como salmista, ele fala, ele é a salvação, no final do texto, ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Eu gosto muito do Salmo 46, também daqueles primeiros textos, que ele fala, Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Porque na tribulação, se você não tiver aquela paz que só Cristo dá, você toma as piores decisões da sua vida, que vão trazer consequências assim desastrosas. Mas se você consegue entender e absorver e deixar que o Espírito Santo de Deus lhe mostre a direção, você vai passar pelo vendaval e você vai sentir a plena paz de Deus no seu coração e você vai conseguir vencer e superar para a glória de Deus, tá? Então, que Deus possa abençoar, onde quer que você esteja, no serviço, em casa, onde quer que você esteja, aqui, com os amados irmãos, que nos abrilhantaram, que nos alimentaram pelas canções, e também conosco aqui nesta noite. Vamos entregar nas mãos de Deus, vamos confiar em Deus, no momento certo, segundo a vontade dEle, estaremos novamente, e debaixo da sua proteção e direção, estaremos novamente congregando. O importante agora é congregar em espírito e em verdade. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e os ilumine, e conforte o seu coração, e lhe dê forças, para que você possa fortalecer a outros. E se você não tem Cristo em seu coração, onde quer que você esteja, e quer ter uma experiência com Deus, quer conhecer este amor, esta misericórdia, entregue-se a Ele, confesse a Ele. Amém? Que Deus abençoe.